Você sabia que enquanto milhões de pessoas lutam para guardar R$ 100 por mês, outras estão ficando ricas em silêncio, investindo de forma quase invisível? É isso mesmo. Enquanto você rola o feed ou procrastina, tem gente comprando o futuro com investimentos que a maioria sequer conhece. E não estamos falando de fórmulas mágicas ou promessas de enriquecimento rápido. São ativos reais, acessíveis, mais importante, eficientes. Você já se perguntou por que parece que algumas pessoas conseguem multiplicar patrimônio mesmo sem ostentar? Por que sempre tem alguém que de repente comprou um imóvel, largou o emprego ou simplesmente nunca parece preocupado com dinheiro? A resposta está em decisões financeiras estratégicas que passam despercebidas pela maioria. Neste vídeo, você vai descobrir 10 investimentos que estão enriquecendo pessoas silenciosamente. Alguns são conhecidos, mas poucos entendem seu verdadeiro poder. Outros são quase secretos, explorados apenas por quem realmente estuda o jogo. Lembrando que as dicas que iremos passar aqui não se trata de uma recomendação de compra, são apenas exemplos para fins didáticos. Então já aproveita e curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse conhecimento pode ser o divisor de águas na sua vida financeira. E no final, quero saber, qual desses investimentos você já faz ou pretende começar? Deixa nos comentários. Agora, sem enrolação, vamos ao primeiro da lista. 1. Tesouro IPCA+, o investimento que protege e multiplica seu dinheiro sem alarde. Imagine um investimento que protege seu dinheiro da inflação e ainda garante um rendimento real, ou seja, acima da alta de preços. Parece bom demais para ser verdade, mas ele existe, e atende pelo nome de Tesouro IPCA+. Muita gente subestima o Tesouro Direto, achando que é só coisa de iniciante. Mal sabem que o Tesouro IPCA+ é um dos ativos mais poderosos para quem pensa no longo prazo. Ele é como uma blindagem contra a perda do poder de compra, e ainda te paga juros por cima disso. Exemplo prático: se você investe R$ 1.000 num Tesouro IPCA+, pagando IPCA mais 6% ao ano, e a inflação for de 4%, o seu retorno final será de 10% ao ano. E mais, com prazos mais longos, os juros compostos fazem esse valor explodir lá na frente. Esse título público é ideal para acumulação de patrimônio, aposentadoria ou grandes metas de longo prazo. E o melhor, é um investimento de baixo risco, pois é garantido pelo Tesouro Nacional. Curiosidade: grandes investidores utilizam o Tesouro IPCA+ como uma âncora de estabilidade em suas carteiras. Enquanto apostam em ativos mais voláteis, mantêm uma parte sólida e previsível rendendo consistentemente. Dica prática: use o Tesouro IPCA+ para proteger o valor da sua aposentadoria. Simule no site do Tesouro Direto quanto você precisa investir mensalmente para chegar lá. Você vai se surpreender com o poder da constância. Enquanto muitos ignoram esse ativo por parecer sem graça, quem entende está garantindo um futuro livre da inflação e com crescimento real. 2. Fundos imobiliários, FIIs, ganhando renda passiva enquanto dorme. Imagine receber dinheiro pingando na sua conta todos os meses, sem precisar vender nada, sem precisar estar presente, e o melhor, sem sequer ter um imóvel físico. Isso é o que os fundos imobiliários, ou simplesmente FIIs, oferecem. Enquanto a maioria das pessoas ainda sonha em comprar um apartamento para alugar, os investidores silenciosos estão colocando dinheiro em fundos que gerenciam shoppings, galpões logísticos, hospitais, agências bancárias e até prédios comerciais de alto padrão, e recebendo uma parte dos lucros todos os meses. Mas o que são os FIIs, afinal? São fundos listados na Bolsa de Valores que reúnem o capital de vários investidores para aplicar em imóveis físicos ou papéis do setor imobiliário. Com apenas R$ 100 ou menos, você já pode se tornar sócio de imóveis que valem milhões. Fato interessante: os FIIs são obrigados por lei a distribuir pelo menos 95% do lucro líquido em forma de dividendos, geralmente pagos mensalmente. Isso os torna uma das formas mais acessíveis e eficientes de gerar renda passiva. Exemplo prático: um FII que custa R$ 100 por cota e paga R$ 0,80 por mês está te dando um retorno de 0,8% ao mês. Isso dá cerca de 10% ao ano, isento de imposto de renda para pessoas físicas. Compare isso com a poupança ou até com alguns CDBs, e a vantagem fica clara. Dica prática: comece escolhendo fundos com imóveis em boas localizações, boa taxa de ocupação e gestores experientes. Use plataformas como Funds Explorer ou Status Invest para comparar indicadores e entender o histórico dos pagamentos. Alerta:
Muita gente entra nos FIs achando que vai enriquecer do dia para a noite, e se frustra. Esse é um investimento de acumulação, não de especulação. Quanto mais cotas você acumular, maior será sua renda mensal no futuro. Riqueza silenciosa leva tempo, mas é constante. 3. ETFs, fundos de índice. Crescimento silencioso com diversificação inteligente. Você já ouviu aquele ditado? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Pois é exatamente isso que os ETFs fazem, e de forma automática. Eles são uma forma simples, barata e eficiente de investir em dezenas ou até centenas de empresas de uma vez só, com apenas um clique. ETF é a sigla para Exchange Traded Fund, ou fundo de índice. Na prática, quando você investe em um ETF, está comprando uma fatia de um fundo que replica o desempenho de um índice. Pode ser o Ibovespa, o S&P 500, o Nasdaq, ou até setores específicos como tecnologia, saúde ou energia. Por que isso é poderoso? Porque você elimina o risco de depender de uma única ação ou empresa. Em vez de tentar acertar o bilhete premiado, você aposta na média do mercado, que historicamente tende a crescer no longo prazo. Exemplo prático. O ETF IVVB11, por exemplo, replica o índice S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, como Apple, Amazon, Google, Microsoft. Com esse único ativo, você se torna sócio das maiores empresas do mundo. Curiosidade: investidores lendários como Warren Buffett recomendam ETFs como a melhor opção para quem quer enriquecer no longo prazo com pouco risco e pouca complexidade. Ele mesmo já disse que, ao morrer, gostaria que 90% do dinheiro da esposa fosse investido no ETF do S&P 500. Dica prática: se você está começando, busque ETFs com baixa taxa de administração, boa liquidez e histórico de desempenho. Quer algo global? IVVB11. Nacional. BOVA11. Sustentável. ESGD11. Setorial. Tech11. Tecnologia. Tem para todos os perfis. Erro comum: achar que ETF é investimento lento. Não é. Ele é seguro e constante, o que o torna ideal para quem quer crescer sem ficar colado na tela do celular o dia todo. É o investimento preferido dos inteligentes e discretos. 4. Criptomoedas promissoras além do Bitcoin. Oportunidades fora do radar. Quando falamos em criptomoedas, a maioria das pessoas pensa automaticamente em Bitcoin. Mas enquanto todos olham para o topo do iceberg, os investidores realmente antenados estão ganhando dinheiro com as criptos alternativas, também chamadas de altcoins. Estamos falando de projetos que ainda não ganharam o hype da mídia, mas que têm tecnologia disruptiva, fundamentos sólidos e potencial de valorização explosivo. Muitos deles já multiplicaram o capital de investidores em 10, 20 ou até 100 vezes, sem chamar muita atenção. Exemplo prático: criptos como Ethereum, Polygon, Matic, Chainlink, Link, Solana, Sol ou Arbitrum, ARB. Por exemplo, têm aplicações reais em contratos inteligentes, escalabilidade e infraestrutura digital. São projetos com uso no mundo real, não só especulação. Curiosidade: em 2020, quem investiu apenas R$ 1.000 em Solana no início do ano, terminou 2021 com mais de R$ 100.000 na conta. Sim, essa é a dimensão do potencial, mas também do risco. E é por isso que poucos sabem jogar esse jogo direito. Atenção! Não estamos falando de qualquer moeda nova do momento. Estamos falando de criptoativos com fundamentos, adotados por desenvolvedores, integrados a grandes plataformas e com potencial de crescimento sustentável. Dica prática: separe no máximo 5% do seu portfólio para criptos alternativas. Estude os projetos no site CoinMarketCap, leia os white papers, observe o time por trás, parceiros e a usabilidade prática da moeda. Use corretoras confiáveis e nunca invista em promessas de lucros fáceis. Alerta: a maior armadilha aqui é entrar pela ganância e sair pelo medo. Quem enriquece com cripto geralmente é quem estuda, entra cedo, diversifica bem e tem paciência para esperar o mercado fazer. 5. BDRS, investindo nas maiores empresas do mundo com pouco dinheiro. Você já pensou em investir na Apple, Amazon, Google ou Tesla, mas achou que isso era só para milionário com conta no exterior? Pois saiba que hoje, qualquer brasileiro com uma conta em corretora pode ser sócio dessas gigantes globais, e com menos de R$ 100. Estamos falando dos BDRS, Brazilian Depositary Receipts, recibos de ações de empresas estrangeiras negociados na B3, a Bolsa Brasileira.
Ou seja, sem precisar abrir conta fora, lidar com dólar ou complicações fiscais internacionais. Exemplo prático. O BDR-APL34 representa ações da Apple. Se você acredita que a Apple vai continuar dominando o mercado de tecnologia, pode investir nela de forma simples, comprando esse BDR direto na sua corretora brasileira. Curiosidade: antes, os BDRs eram restritos a investidores qualificados. Mas desde 2020, qualquer pessoa física pode comprar BDRs, e muitos ainda não sabem disso. Enquanto o brasileiro médio ainda aposta tudo na renda fixa, tem gente aumentando o patrimônio em dólar, sem sair do país. Por que isso importa? Porque você diversifica a sua carteira internacionalmente e ainda se expõe ao dólar, o que é uma excelente proteção em momentos de instabilidade no Brasil. Empresas globais têm receitas em múltiplas moedas e operam em mercados consolidados. Dica prática: busque empresas com fundamentos sólidos, histórico de crescimento e relevância no mercado global. Apple, Microsoft, Visa, Johnson & Johnson, McDonald's são exemplos de empresas que pagam dividendos e têm negócios estáveis. Cuidado! O preço dos BDRs oscila tanto pela ação original quanto pelo dólar, então é normal ver volatilidade. Por isso, pense neles como um investimento de longo prazo, e não uma aposta de curto prazo. Resumo: investir em BDRs é como colocar seu dinheiro para trabalhar com a elite mundial do capitalismo. Tudo isso direto da sua corretora, sem burocracia e com potencial de crescimento real, enquanto muita gente ainda está presa à mesmice do mercado local. 6. Empresas que pagam dividendos, renda contínua e crescimento no longo prazo. Você já pensou em ter uma renda que cai na sua conta todo mês ou trimestre, sem você precisar trabalhar por ela? Isso não é mágica. É o que acontece quando você é sócio de empresas que distribuem lucros regularmente, os chamados dividendos. Ao contrário de quem vive apenas de salário, investidores silenciosos constroem um fluxo de renda automático e escalável através da posse de ações de empresas lucrativas. E o melhor, essa renda cresce com o tempo, acompanhando o crescimento da empresa. Exemplo prático: ações como Taesa, TAE11, Itaúsa, ITSA4, Banco do Brasil, BA3, e Engie Brasil, EGIE3, são conhecidas por pagarem dividendos consistentes há anos. Com o tempo, o reinvestimento desses proventos gera um efeito bola de neve. Curiosidade: algumas famílias milionárias no Brasil vivem apenas da renda dos dividendos de ações compradas décadas atrás. Elas não vendem os papéis, apenas recebem os lucros ano após ano, como um salário vitalício que não depende de tempo ou esforço. Como funciona? Quando uma empresa tem lucro, ela pode decidir reinvestir ou distribuir parte desse lucro aos acionistas. Se você tem ações dessa empresa, você recebe sua parte proporcional. É simples, direto e muito poderoso no longo prazo. Dica prática: comece a montar uma carteira de ações boas pagadoras de dividendos. Busque empresas consolidadas, lucrativas, com bom histórico de pagamento e posição dominante em seus setores. Use ferramentas como o DY, Dividend Yield, para comparar o retorno de cada empresa. Erro comum: focar apenas em dividendos altos sem olhar os fundamentos da empresa. Um dividend yield muito elevado pode ser um sinal de problema futuro. O ideal é buscar equilíbrio entre segurança, lucro e consistência. Bônus: você pode usar os dividendos para reinvestir e comprar mais ações, ou, no futuro, viver dessa renda. Com o tempo, essa estratégia cria uma fonte de receita sólida, que independe do seu trabalho. É assim que muitos ficam ricos sem precisar aparecer. 7. Fundos quantitativos, a inteligência artificial fazendo o trabalho pesado por você. Você sabia que existem fundos de investimento que não dependem da intuição de gestores humanos, mas sim de modelos matemáticos, algoritmos e inteligência artificial para decidir onde investir? São os chamados fundos quantitativos, ou quants. Enquanto o investidor comum tenta prever o mercado com base em notícias ou feeling, esses fundos usam análises estatísticas avançadas e Big Data para tomar decisões de compra e venda de ativos, muitas vezes em frações de segundos. Curiosidade: grandes bancos e gestoras internacionais como Renaissance Technologies, Citadel e Bridivater já utilizam estratégias quantitativas há décadas. Esses fundos têm obtido retornos absurdos, muito acima da média do mercado, e tudo baseado em códigos e algoritmos. Exemplo prático: no Brasil, fundos como o Canvas Capital Vector ou Legacy Capital são exemplos de fundos com estratégia quantitativa.
Eles analisam variáveis como fluxo de capital, volatilidade, tendências e correlações para buscar oportunidades que um humano não enxergaria. Por que isso importa? Porque enquanto a maioria sofre com o sobe e desce do mercado, esses fundos atuam de forma fria, calculada e extremamente rápida. Eles eliminam o fator emocional, que é o que destrói o desempenho da maioria dos investidores. Dica prática: procure fundos quantitativos com histórico consistente de performance, baixa correlação com o Ibovespa e boa gestão de risco. Eles são ótimos para diversificar sua carteira, já que operam com lógica diferente dos fundos tradicionais. Atenção! Esses fundos não são milagrosos e também passam por períodos de queda. A diferença está na metodologia, não na promessa de retorno garantido. E mais, nem todo fundo que se diz quantitativo usa tecnologia de verdade. Pesquise antes de entrar. Resumo: enquanto você dorme ou trabalha, um exército de algoritmos pode estar colocando seu dinheiro para render, sem emoção, sem ruído, apenas por análise matemática. É o tipo de investimento que cresce em silêncio e tem tudo para dominar o futuro das finanças. 8. Debêntures incentivadas, rendimento alto e isenção de imposto de renda. Você já ouviu falar em investimentos que pagam mais que a renda fixa tradicional? São seguros e ainda por cima são isentos de imposto de renda. Isso existe, e se chama debênture incentivada. As debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar dinheiro diretamente com investidores, em vez de pedir empréstimo em bancos. E quando essa captação é feita para projetos de infraestrutura, como energia, transporte ou saneamento, o governo concede isenção fiscal como incentivo. Curiosidade: essa isenção é estratégica. O governo precisa que esses setores cresçam, então incentiva o investimento privado. E quem aproveita isso, colhe frutos com rentabilidades líquidas superiores a boa parte dos CDBs e LCIs disponíveis no mercado. Exemplo prático: uma debênture incentivada pode pagar IPCA mais 6% ao ano, líquido, ou seja, sem o desconto do temido imposto de renda. Em comparação, um CDB comum que paga o mesmo rendimento bruto teria um retorno líquido menor, após o IR de até 22,5%. Dica prática: procure por debêntures com empresas sólidas, ratings de crédito confiáveis e que estejam dentro da sua tolerância de prazo e liquidez. Muitas corretoras oferecem esse tipo de ativo com aplicação mínima a partir de R$ 1.000. Atenção! Debêntures não têm a garantia do FGC, Fundo Garantidor de Créditos, como os CDBs. Ou seja, é essencial avaliar a saúde financeira da empresa emissora. E atenção também à liquidez. Muitas debêntures exigem que você fique com o papel até o vencimento. Erro comum: ignorar debêntures incentivadas por achar que são complexas. Na verdade, elas podem ser um excelente complemento à sua estratégia de renda fixa, com ganhos reais e benefícios fiscais, algo que poucos exploram com sabedoria. Resumo: enquanto a maioria ainda se contenta com rendimentos baixos em poupança ou Tesouro Selic, investidores inteligentes estão aumentando sua rentabilidade líquida e ajudando o país a crescer, tudo com debêntures incentivadas. 9. Startups e Equity Crowdfunding. O novo rico está nas empresas que ninguém conhece. Você já ouviu falar em empresas que valem bilhões, mas que começaram em garagens, com ideias malucas e poucos investidores acreditando? Pois é, empresas como Nubank, iFood, 99, Quinto Andar e tantas outras começaram como startups. Quem apostou nelas cedo, ficou rico. Agora, graças ao Equity Crowdfunding, você também pode investir em startups com pouco dinheiro e sem precisar ser milionário ou ter acesso a fundos exclusivos de venture capital. O que é Equity Crowdfunding? É um modelo de investimento coletivo, em que você compra uma pequena participação em uma startup em estágio inicial ou em crescimento, através de plataformas regulamentadas como a Captable, Exceed, Cria ou SMU. Curiosidade: antigamente, só grandes fundos e investidores anjo tinham acesso a esse tipo de oportunidade. Hoje, com R$500 ou R$1.000, você já pode participar da próxima grande revolução do mercado, antes que ela estoure na mídia. Exemplo prático: imagine investir R$1.000 numa startup avaliada em R$5 milhões. Se essa empresa crescer e for adquirida ou abrir capital, IPO, com uma avaliação de R$500 milhões, seu capital pode multiplicar dezenas de vezes. Esse é o chamado upside exponencial. Dica prática: estude bem o modelo de negócio da startup, o time fundador, o mercado que ela atua e os dados disponíveis na plataforma.
Aposte em negócios escaláveis, com alto potencial de crescimento e problemas reais sendo resolvidos. E claro, nunca coloque mais do que pode perder. Atenção! Startups são negócios de alto risco. Muitas quebram. Por isso, diversifique. Em vez de colocar R$ 5.000 em uma única empresa, invista R$ 1.000 em 5 diferentes. E tenha paciência, os grandes retornos podem demorar anos. Resumo: enquanto o investidor comum segue atrás dos ativos da moda, o novo rico está colocando dinheiro em ideias geniais ainda desconhecidas, com potencial de mudar o mundo, e o saldo da conta bancária também. 10. Terrenos em regiões estratégicas, o investimento invisível que vira ouro com o tempo. Enquanto muitos se matam para comprar um apartamento pronto, há um tipo de investimento que tem multiplicado patrimônios de forma silenciosa: os terrenos em regiões estratégicas. É o tipo de ativo que parece parado, sem rendimento, mas com o tempo, explode de valor. Por quê? Porque a urbanização trabalha a seu favor. Quando o desenvolvimento chega, com infraestrutura, comércios, residenciais, estradas, o valor do terreno simplesmente dispara. Curiosidade: grandes empresários e investidores, como Silvio Santos e Eike Batista, ficaram bilionários investindo em terras antes do crescimento urbano. Eles compraram terrenos por centavos e venderam por milhões, apenas por saber onde o progresso iria chegar. Exemplo prático: um lote em uma cidade do interior pode valer R$ 30.000 hoje. Mas com a chegada de um shopping, um campus universitário ou uma nova rodovia, esse mesmo terreno pode valer R$ 200.000 ou mais em poucos anos, sem você fazer absolutamente nada além de esperar. Dica prática: busque terrenos próximos a cidades em expansão, áreas com projetos anunciados de infraestrutura, ou regiões turísticas. Use o plano diretor da cidade como fonte. E priorize terrenos com escritura regularizada, acesso fácil e potencial de valorização. Atenção! Evite terrenos em áreas de proteção ambiental, com restrições legais ou sem documentação clara. E lembre-se, esse é um investimento de paciência, não de liquidez. Você não compra terreno para vender amanhã, e sim para colher os frutos daqui a 5 ou 10 anos. Resumo: enquanto você lê esta frase, tem alguém comprando um lote por R$ 40.000 que, daqui a poucos anos, pode valer R$ 500.000. Investir em terrenos é plantar uma semente invisível, que floresce em silêncio e vira um verdadeiro tesouro no mapa. Conclusão: o poder do invisível, por trás da riqueza silenciosa. Enquanto milhões ainda acreditam que enriquecer é questão de sorte ou herança, a verdade é simples e brutal. Riqueza é construída com decisões inteligentes, consistentes e muitas vezes invisíveis aos olhos da maioria. Os 10 investimentos que você viu aqui não são manchetes de jornal, não aparecem nos grupos de WhatsApp, e quase nunca são tema de conversa no almoço de domingo. Mas justamente por isso, são os que mais transformam vidas de forma real e duradoura. Enquanto o mundo busca atalhos, esses ativos constroem verdadeiros impérios, em silêncio, com paciência, com estratégia. Dicas práticas para começar agora. Escolha 2 ou 3 investimentos da lista que mais se alinham com seu perfil e comece estudando mais sobre eles. Não tente fazer tudo de uma vez. Foco é mais valioso que velocidade. Monte uma carteira diversificada, misturando segurança, Tesouro IPCA+, FIIs, potencial de crescimento, ETFS, BDRS, e alavancagem futura, startups, terrenos. Invista mensalmente, mesmo que pouco. A constância vence a perfeição. Tenha uma planilha ou app de controle e acompanhe sua evolução. Isso te dará clareza, motivação e visão de longo prazo. Reinvista os lucros. Os dividendos, aluguéis, juros, tudo isso precisa ser realimentado na sua carteira se você quer acelerar sua liberdade financeira. Agora é com você. Deixe aqui nos comentários qual desses investimentos mais chamou sua atenção e por quê. Você já investe em algum deles? Está começando agora. Vamos criar uma conversa rica e cheia de troca de experiências aqui embaixo. E claro, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com aquele amigo que precisa abrir os olhos para o que está acontecendo debaixo do nariz dele. Enquanto muitos seguem parados, tem gente se movendo com inteligência e ficando rica em silêncio. Lembre-se, quem chega primeiro, lucra mais. Quem fica esperando, assiste o crescimento acontecer na carteira dos outros.